Hoje nós vamos falar sobre decisão. Hoje nós vamos usar o livro de José. E eu queria ler aqui com você, no Gênesis 37, capítulo 5, que ele disse assim: E teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço que este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava de pé, sendo que os vossos molhos o arrodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais os odiavam, porque seu sonho e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas, vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti? Até aqui. José teve um sonho, todo mundo sabe da vida de José. José foi um querido de Jacó, um querido de Israel. Ele simplesmente nasceu na sua velhice e ele era aquele mais querido, aquele a qual ele mais amava. Para você ter uma ideia como Jacó amava tanto José, que fez uma túnica para José, uma túnica linda para José, especialmente para José. E Deus sempre estava com José em tudo. Deus estava em todos os lugares com José, mesmo quando seus irmãos se levantaram contra ele. Seus irmãos se levantaram contra ele e ele teve que ser jogado no poço. Mas Deus estava com José. José sabia todos os planos de Deus. José tinha ciência de tudo que Deus tinha falado para ele em sonhos. Meus irmãos, muitas vezes nós temos sonhado algo e contado para as pessoas erradas. Muitas vezes nós temos sonhado algo tão fantástico que Deus tem nos dado ou deu para nós em sonhos, uma revelação ou algo que vai acontecer em nossas vidas, e a gente vai compartilhar com pessoas que não sonham, pessoas que não têm tempo para sonhar, pessoas que não têm tempo para ficar sonhando aquilo que Deus tem para nós. E aí quando você conta para essas pessoas, elas, ao invés de sonhar junto com você, elas ficam te odiando ou ficam com raiva de você porque você é um sonhador. E não é fácil você contar sonho para as pessoas que não têm a mesma visão que você, porque ela pode até suportar enquanto você estiver no mesmo nível que ela, porque depois que você começar a sonhar e Deus começar a realizar, ela não suporta o que Deus está fazendo na tua vida. E você não vai parar por isso. Você só vai vigiar e prestar bem atenção para quem você conta os seus sonhos, para quem você fala dos sonhos que Deus tem dado para você. Porque muitas vezes nós temos que separar amizades. Nós temos que separar amigos de mesa, amigos confidentes, que é aquele que a gente conta sonho e sabe que vai sonhar com a gente, amigos que a gente vai ao cinema, vai a uma pizzaria, amigos que a gente se encontra para tirar sarro. A gente tem que saber separar. Por muitos anos eu não entendia isso. Eu achava que amigo era amigo e ponto final, só que não é. Amigo tem vários tipos de amigo, o qual eu expliquei aqui para você. Nem todos os teus amigos suportam a tua felicidade. Nem todos os teus amigos suportam aquilo que Deus está fazendo na tua vida ou vai fazer na tua vida. Porque às vezes eles questionam: por que está fazendo na vida dele e não está fazendo na minha? Eu sou melhor do que ele, às vezes o pensamento. Eu sei fazer melhor do que ele. Eu sei cantar melhor do que ele. Eu sei pregar melhor do que ele. Eu sei fazer melhor do que ele, porque ele e não eu. Porque muitas vezes você não está acreditando naquilo que você sabe fazer e aquilo que você está falando que sabe fazer. Muitas vezes as coisas não é da forma como você fala, porque às vezes você não acredita naquilo que você fala. Você até pensa que você sabe fazer melhor, mas você não se dispõe para fazer. Você não se coloca à disposição para fazer. E aí o que acontece? Deus pega aqueles que estão dispostos, simplesmente, e capacita para fazer aquilo que você sabe fazer muito bem, ou que você acha que você sabe fazer muito bem. Então, às vezes, os irmãos de José deveriam ter pensado assim: como isso pode acontecer? Sendo que existe uma hierarquia, existe o nosso primogênito, ele que deve receber tudo isso que José está falando. Só que Deus, irmãos, Deus não é igual a gente, não. Não.
Ô Edson, ô Edinho, Deus não faz igual a gente, Edinho. Deus não pensa igual a gente. Presta bem atenção, Deus quebra protocolos. Não é porque Deus liberou bênção sobre primogênitos naquela época que ele vai continuar liberando. Não, ele pega aquele que realmente ele consegue contar. Muitas vezes, Paulo, a gente não entende o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí a gente não consegue suportar o processo. Na verdade, Edinho, porque Deus ele quebra protocolo. Davi não era o primeiro na casa de Jessé. Davi era o último na linhagem. Mas Deus podia contar com ele. Não podia contar com seus irmãos. Bem porque todos estavam lá. Na hora que Golias gritava, Davi é um homem. Porque Davi só foi àquele lugar porque seu pai pediu para ele levar comida aos seus irmãos. E ali ele viu Golias enfrentando o povo de Israel. Mas seus irmãos já estavam ali, mas nenhum deles se colocou à disposição para enfrentar o gigante. Por isso que Deus quebra o protocolo, irmão. Não é porque você é mais velho na igreja, não é porque você é mais velho na empresa, não é porque você é mais velho no relacionamento de amigos, ou em outras situações que você vai ser o privilegiado, não. Você tem que se capacitar, Deus tem que contar contigo e saber que você vai exercitar aquilo que Ele vai determinar para você. E muitas vezes tem pessoas que estão chegando agora e já é escolhido por Deus porque Deus sabe que pode contar com aquela pessoa até o fim. E você que está aí mó tempão, que está há muito tempo, Deus não consegue contar contigo porque tu oscila muito. Você fica olhando muito para o homem. Davi, quando viu aquele homem gigante, ele não quis saber. Ele caiu para cima. Foi lá, tentaram colocar a armadura dele, ele não quis. Falou, não, quem é esse incircunciso que vem enfrentar o exército do rei, do Deus vivo? Não. E caiu para cima e foi lá e derrubou. Quem era Davi? Era o primeiro? Era o primogênito? Não. Boa noite, Armando. Davi não era o primogênito e nem por isso Davi desonrou a Deus. Davi honrou a Deus. Deus fez com que ele fosse honrado e recebesse a unção de ousadia. José, a mesma coisa. José, a mesma coisa. Acho que você está falando coisas que são escritas pelas mãos dos homens. Ninguém, nem eu, você sabe desse outro lado da moeda. Como assim? Estou entendendo. Acho que você está falando coisas que são escritas pelas mãos dos homens. Ninguém, nem eu ou você sabe desse outro lado da moeda. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia, Paulo. Estou falando o que está escrito na Bíblia. Que Deus ele quebra protocolo. Ele não é igual a gente. Não é porque a gente acha que é dessa forma que vai ser. Boa noite, Armando. Grande Armando. Não é porque ele acha que a gente acha que deve ser que vai ser. Os irmãos de José, eles achavam que José estava sonhando demais. Que José, mas ele tomou uma decisão. Ele entendeu. José entendeu que mesmo com a oposição, ele entendeu que ele tinha algo a cumprir. Ele tinha um sonho para realizar. Ele tinha algo de Deus. Porque Deus sempre falava assim, a Bíblia sempre fala assim, ó, porém o Senhor estava com José. A Bíblia não fala que Deus estava com Judá, com os irmãos Simeão, estava com os outros irmãos de José. Não falou. Com Benjamim, não falou. Falou que estava com José. A Bíblia fala que Deus estava com José, mesmo quando ele foi jogado no poço. E José sabia, bem porque esse foi o ódio que os irmãos de José tinham dele. E quiseram vender, pegaram a sua túnica para falar para o seu pai que ele morreu e melou de sangue, de animal. E seu pai ali, não foi os irmãos de José que falou que a besta fera tinha comido José. Quem falou foi Jacó. Jacó que matou o seu irmão, que falou para ele, que matou seu filho, que falou para ele que ele tinha morrido pelas bestas feras. E não era. Ele nem tinha morrido e nem os irmãos falaram para José que ele tinha morrido, para Jacó. E José ali foi vendido como escravo e chegando na casa de Potifar ele foi obediente. A importância da honestidade. José ele tinha dona Cida, Armando e Cida, ele tinha tomado uma decisão de que mesmo em qualquer lugar que ele estivesse, ele ia servir a Deus. E ele permaneceu honesto. E ele foi vendido para Potifar. E Potifar viu que ele era próspero e era um homem íntegro. E deu tudo na casa
para ele tomar conta, como mordomo. Colocou tudo, todas as coisas ele deu para ele, e ali prosperava. A casa de Potifar prosperava, as coisas que Potifar deu para José prosperava. E Deus era com José. E aí a mulher de José, de Potifar, se agradou com José e quis deitar com ele, como a Bíblia fala. E José falou assim: ei, meu senhor me deu tudo aqui, menos a permissão de encostar na sua mulher. José, ele simplesmente negou. Ele foi honrado. E o que ele falava no capítulo, acho que foi no capítulo 40, ele falava aqui que quando a mulher de Potifar quis agarrá-lo, ele falou assim: ei, eu não vou trair o meu Senhor Deus. Eu não vou trair o meu Senhor Deus. Não vou trair. Ele não quis saber se a mulher de Potifar era a chefe dele. Ela não queria saber se Potifar era a chefe dele. Ela não queria saber. Ele queria saber que Deus estava na vida dele e que ele não podia trair a Deus. Ele não podia envergonhar o nome de Deus, porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia muito bem. Ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia o sonho, ele entendeu o sonho. A decisão dele era permanecer até o fim. O sonho de José foi isso. Foi permanecer até o fim. E aí ele manteve honesto na casa de Potifar, mesmo sendo caluniado pela esposa de Potifar. E ele foi preso. E na prisão, eu escrevi aqui, ó, o Senhor, porém, estava com José na prisão. E o carcereiro Mor viu que ele era íntegro e deu o carcereiro deu cárcere para ele tomar conta. Ele virou líder. Ele estava administrando muito na casa de Potifar, e depois ele passou a administrar um pouco na prisão. E ali ele teve encontro com o copeiro e com o padeiro. E ele administrava a prisão. A Bíblia fala também que o carcereiro não sabia nem o que estava acontecendo lá, por confiar em José. José era de íntegra confiança. José era de uma integridade tremenda. José, ele decidiu não se contaminar com as coisas do mundo. Simplesmente ele poderia abandonar. Eu ontem estava conversando com um amigo. E ele falou o seguinte para mim: cara, o meu irmão morreu atropelado, cara. Eu falei, pô, que história é essa? Como assim ele morreu atropelado? Ele morreu atropelado. Meu irmão era enfermeiro-chefe no hospital em São Paulo. E teve um dia que ele foi assaltado em São Paulo, tomou um tiro nas costas, roubaram o seu carro, roubaram tudo dele. E simplesmente ele se entregou. E ele não quis mais trabalhar, não quis mais viver, perdeu tudo, foi morar na rua, virou dependente químico, pegou HIV e morreu atropelado. Eu falei, mas por que ele morreu atropelado? Por que ele se entregou? Ele simplesmente, por esse fato de ter acontecido isso com ele, ele achou que foi uma impunidade. Tudo que aconteceu foi uma impunidade. Aí eu falei, caramba. Eu lembrei de José. José, ele tinha de tudo para largar tudo e jogar tudo pro alto, pelo que ele veio sofrendo durante o período da sua vida. José passou 20 anos nessa situação. José passou 20 anos longe do seu pai, da sua família, longe da sua mãe. José passou 20 anos até ele se tornar governador. Quando José se tornou governador, ele podia simplesmente se vingar de todo mundo. Só que não era isso. A decisão de José era permanecer, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa em que as pessoas olhassem para ele e falassem assim: ele permanece o mesmo. Eu conheço José. José há 10 anos atrás é o mesmo de hoje. José há 20 anos atrás é o mesmo de hoje. Não passou por cima de ninguém para exercer a função que hoje ele está. Ei, muitas vezes tem pessoas que vai puxar o teu tapete. Tem pessoas que vai te passar para trás. Tem pessoas que vai te usar para poder sobressair, te usar como escada para subir. Mas eu tenho uma novidade para te contar, ou algo muito velho. Essa pessoa que te usou, que tomou aquilo que era teu,
que puxou o teu tapete para querer se sobressair, que falou mal de tu, que inventou calúnia, que fez fofoca, que inventou mentira, que falou que você não era capaz para aquela função, que sim, ele era. Fica tranquilo, que o que Deus reservou para você vai se cumprir na tua vida. Não é por causa que alguém tomou esse lugar que era para ser seu naquele momento que ele vai permanecer. Não. Quando a gente planta coisa ruim, quando a gente planta falsidade, a gente colhe falsidade. Quando a gente planta maldade, a gente colhe maldade. Então essa pessoa ela não vai permanecer, porque a máscara dela vai cair. E logo, logo Deus vai estar entregando nas tuas mãos. Mas não desista. Permaneça firme, fiel ao Senhor. Por mais que as calúnias aconteçam, que as pessoas te assediem. Não se envolva. Permaneça fiel, permaneça firme no Senhor, que o Senhor vai te dar a vitória sempre. José, ele permaneceu firme, Maurício. Adailton, José permaneceu firme, mesmo sendo caluniado, mesmo estando preso, mesmo sendo vendido por seus irmãos. José permaneceu firme, porque os seus sonhos tinham que ser realizados, porque quem foi que deu sonho para José? Foi Deus, não foi qualquer um. Foi Deus que deu sonho. Quanto sonho Deus tem te dado? Quanto sonho você tem para realizar? E por causa de alguma circunstância você tem desistido. Ei, o tempo não é de desistir. Nós sabemos que é difícil, que dói. Calúnia, difamação, dói. Pessoas inventando algo sobre as nossas vidas, sobre o nosso caráter. Sei que dói. Já passei por isso muitas vezes, mas não desista. Permaneça firme. Não é verdade, Kelly? Olha lá, a Kelly comentou aqui, ó. Nos ensina a ter um coração como o de José. Senhor, perdoar e ainda abençoar. É isso mesmo, Kelly. É o terceiro tópico meu aqui, o último, que fala do perdão. José permaneceu mesmo. Ele sentia saudade dos seus irmãos, ele sentia saudade do seu pai, ele sentia saudade da sua família. E o que ele fez? Ele podia simplesmente se vingar, só que não. José permaneceu o mesmo. José permaneceu firme, José permaneceu fiel. E o que ele fez? Ele trouxe a sua família. E ele se apresentou. Ei, eu sou José, seu irmão, eu sou teu irmão. Falou para todos ali: eu sou irmão de vocês, sou filho de Jacó, sou filho de Raquel, eu sou israelita, sou hebreu, eu sou o mesmo. Não é porque eu estou nesse cargo aqui que algo subiu para minha cabeça. Eu não vou me vingar de vocês. E olha, um negócio que eu achei muito engraçado lendo essa passagem de José, que a gente volta um pouquinho. Deus tinha uma promessa para Abraão. Como a promessa de Abraão ia acontecer se Deus não pudesse contar com José? Hein, Kelly? Olha isso, Kelly. Se Deus não pudesse contar com José, como que ele ia colocar José para governador, para poder trazer o povo escolhido, que foi a promessa dada a Abraão? Como que o povo ia morrer de fome se José não tivesse sido escolhido por Deus para poder matar a fome do mundo? Tá vendo como que Deus faz todas as coisas da melhor forma possível? Marcelo, aí Marcelo, pastor Marcelo, como que Deus faz? Deus fez dessa forma. Deus usou José. José permaneceu. Deus deu um coração para José abençoador, um coração de perdão. Ele perdoou seus irmãos e o trouxe para o Egito para cuidar, para que a descendência prometida para Abraão não viesse morrer, porque se seus irmãos morressem, não ia ter descendência. A descendência ia ser só em José. Tudo bem que Deus poderia fazer a descendência em José, mas não era esse o propósito, que depois foi dividido em 12 tribos. Olha, e aí quanto mais o povo, teve um tempo depois da morte de José, que o povo ele foi oprimido. Oprimido. E quanto mais oprimia Deus, oprimia o povo, mais o povo multiplicava, mais o povo crescia, até o povo ser liberto por Moisés. E tudo isso por causa de um perdão. Tudo isso começou a deslanchar, a promessa de Deus começou a se cumprir nessa forma, na linhagem de expandir o povo escolhido por Deus depois do perdão. José chama, viu, Rita? José chama a sua família e se apresenta: eu sou o mesmo José. Eu sou o mesmo José. Você está entendendo aí? Que você não precisa mudar. Quando as pessoas fizerem algo diferente para você, você tem que ter um coração abençoador. É difícil, mas Deus, quando você fica com o seu coração abençoador, Deus ele derrama bênção sobre a tua vida. Deus ele derrama bênção sobre a tua vida e começa a realizar os teus sonhos, independente de você estar nessa posição ou não. Mas no momento certo o Senhor vai te colocar na posição, porque você vai estar preparado. José ainda disse: não fique triste. Exato, Adailton. Não fique triste, porque eles viveram esses 20 anos agoniados, com remorsos.
traumatizado pelo que fez com o seu irmão. Como pode matar um irmão? Como pode vender um irmão? Hoje não é diferente. Nós vemos hoje namorado matando namorada, pai matando filho, filho matando pai por besteira. Simplesmente por besteira. Naquela época não foi diferente com José. Mas quando a gente entende, José entendeu a decisão de José foi permanecer firme em Deus. Irmãos, vai vir tempestade no teu barco. Vai vir tempestade no teu barco. Vai vir vento no teu barco. Teu barco vai parecer que vai virar. Mas se você permanecer firme em Deus, ter a decisão, tomar a decisão de permanecer, porque essa decisão você tem que tomar. Deus não vai tomar por você. Deus vai te ajudar na tua decisão. Mas a decisão é você que tem que tomar. Deus vai te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo com os ventos, mesmo com as ondas, mesmo sendo difícil conter as lágrimas, a amargura dentro de você, a tristeza dentro de você, mas tenha a certeza que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você permanecer firme e fiel ao Senhor, você vai receber a vitória. Independente do seu crédulo religioso, independente da sua forma de ver a vida, se você permanecer firme no Senhor, o Senhor ele vai te dar a vitória. Porque o Senhor ele é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, quando Ele promete algo para ti, Ele vai cumprir. Eu estava, quarta-feira, ontem, eu estava caminhando na praia, fazendo meu devocional, quando Deus me trouxe a memória de quando eu era criança. Olha bem isso. Uma vez eu sonhei em ser corretor de imóvel, e eu nunca me lembrei disso. Eu lembrei quarta-feira que o Senhor trouxe a minha memória. Eu não sou aquele cara que tem uma memória boa, de lembrar muitas coisas do passado. Eu lembro esporadicamente. Tem gente que tem o dom de lembrar tudo. Eu não, eu lembro esporadicamente. E Deus me trouxe a memória de quando eu estava jogando banco imobiliário ali no Santa Rosa, na casa da Dona Áurea e do seu Clóvis, que hoje já não estão mais aqui, que foram pessoas importantes na minha vida. Nós estávamos jogando ali, eu, a Gláucia, a Adriana, o Kelsinho, o Diego, o Clovinho. Nós estávamos jogando ali banco imobiliário. Não sei quem lembra, banco imobiliário. E ali, eu falei comigo assim, caramba, como eu queria ser corretor de imóveis para poder vender todas essas casas e ganhar todo esse dinheiro. Gente, ali era um jogo, tudo bem, mas eu era criança e eu fantasiei isso na cabeça. E hoje qual é a minha profissão? E Deus fez me lembrar. E sabe o que Deus colocou no meu coração quando eu lembrei? Que eu posso lembrar dos sonhos que eu sonhei, que eu pedi para Ele realizar. Mas Ele não esquece. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele lê todos os pensamentos. Ele conhece tudo. E Ele falou assim para mim, você pode esquecer. Eu não esqueço nunca, mas o meu tempo não é o teu tempo. E faz 12 anos que eu sou corretor de imóveis. Graças a Deus, me achei na minha profissão, amo fazer o que eu faço. Amo lidar com o público, amo vender casa, amo alugar, amo realizar sonhos de pessoas, amo mexer com papelada, fazer documentação, amo. E Deus fez eu lembrar. Isso vai fazer o quê? 30 anos atrás. Muito tempo, gente. Mas Deus faz assim, Aparecida. Deus, Ele sempre te lembra daquele sonho que você pediu há muito tempo atrás, independente de quanto tempo foi. Eu também tinha um desejo, quando eu era jovem, de conhecer Caldas Novas. Eu sempre olhava na revista, via aquelas piscinas de água quentes, eu falava, nossa, como eu queria. E sempre que eu olhava o preço nas viagens, era sempre a viagem mais cara. Acho que era por causa que era muito longe, e naquela época não era tão fácil a locomoção. Ou ia de ônibus ou avião. E aí eu ficava olhando assim, Armando, eu ficava olhando e eu falava assim, nunca que eu vou conseguir ir para Caldas Novas, mas eu tenho um desejo de ir para Caldas Novas. E Deus me trouxe a memória também no mesmo dia, desse desejo que foi realizado em 2013. Em 2013 eu conheci Caldas Novas pela primeira vez, e depois de 2013 eu comecei a conhecer Caldas Novas todos os anos. Hoje eu tenho um empreendimento em Caldas Novas, eu amo aquele lugar, mas hoje o Senhor realizou o meu sonho, tremendo sonho. E Deus, Ele realiza o sonho, o teu sonho, Ele realiza, independente, porque muitas vezes você pensa que o teu sonho vai ser só limitado àquilo, só que o Senhor, Ele tem muito mais para você. O teu sonho é muito mais, o sonho que Deus sonha para você é muito mais do que aquilo que você pensa. Às vezes você sonha
tem um negocinho desse tamanho. E Deus cria uma situação desconfortável, desfavorável, que você no momento fica chateado. Mas aí Deus abre uma porta que o teu sonho se torna grande e você ia atender naquele lugar uma quantidade de pessoas ou um público pequeno. Aí Deus começa a expandir o teu sonho e você começa a atender pessoas de outros lugares, pessoas de várias denominações, pessoas de vários credo religioso, de financeiro, situações que você achou que o teu sonho era só aquilo ali, só que Deus permitiu que situações acontecessem, mas você não desistiu do sonho, você permaneceu com o coração firme e fiel, e é dessa forma que Deus faz, irmãos. Eu escrevi aqui, mesmo acontecendo todo esse processo na vida de José, ele não desistiu de sonhar, ele foi até o fim, convicto que o processo iria passar, e o sonho que Deus lhe deu quando ele era criança iria realizar. A Rose me lembrou aqui, realmente, Rose, precisa chutar a vaquinha, precisa jogar a vaquinha do precipício para que o teu sonho seja realizado. Irmão, Deus, ele não tem um na Bíblia que ele pegou que já estava capacitado para aquela função, não. Deus pegou todos e o capacitou. Ele só pegou pessoas que estavam dispostas a seguir o processo e alcançar o propósito, porque ele sabia que aquelas pessoas que ele chamou eram pessoas certas, que iam até o fim e realizar o plano dele na terra. Deus, ele quer contar contigo. Deus, ele quer fazer de você uma história. Deus, ele quer fazer de você algo que vai impactar vidas. Ele quer usar você para se tornar um homem e uma mulher de Deus, referência na tua cidade, na tua igreja, no teu trabalho, na tua casa. Deus, ele quer realizar em você, através de você, apesar de você, mas ele quer usar você. Se coloque à disposição, não deixe que a circunstância te abale, não deixe que a circunstância te pare, permaneça firme, porque o Senhor tem um sonho na tua vida. Crê nisso em nome de Jesus, que o Senhor vai realizar o desejo do teu coração e os sonhos que ele tem para a tua vida vai se concretizar. Quem crê, diga amém. Eu vou ler aqui alguns comentários aqui. Que a Kelly falou assim: o segredo é ter convicção, que absolutamente ninguém paralisa. Ah, Kelly, fantástico. Oh, aleluia. É verdade. Que ninguém paralisa o que já está no coração de Deus para a vida de alguém, quando ele tem a promessa. Jesus é amor e justiça também. Kelly, fantástico. Realmente ninguém paralisa, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele não é igual a gente. Deus, ele é fiel. Ó, o Paulo fala aqui, ó: que pena que as pessoas só lembram de Deus na hora que nós nos... É verdade, na hora que o médico ou que as pessoas, ou que o distrito, ou que alguém dê a sentença de morte, a gente tem que procurar Deus enquanto se pode achar. A gente não pode procurar Deus só no momento que a gente precisa. Lógico, no momento que a gente precisa dele, a gente tem que procurar, mas não largar. A gente tem que permanecer com ele até o fim, porque ele é o fôlego de vida, irmãos. Ele é o único que pode nos salvar, nos curar, nos libertar, nos dar uma direção para caminhar para a terra prometida. Glória a Deus. A Nathalie está aqui, o André, boa noite, Matial. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. É isso mesmo, Rose, e tudo fará. Entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor. Deus era com José e Deus vai ser contigo também. Ele precisa contar contigo. Tem muita gente aí fora precisando ouvir a palavra de Deus. Ó, essa mensagem que hoje eu estou gravando aqui vai ficar lá na live. Compartilha depois com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Pessoas que estão pensando em desistir, se matar, se suicidar, parar de viver, gente. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que Deus, ele cura, restaura, salva, traz vida, traz alegria, vida em abundância, traz felicidade para as pessoas, não é felicidade momentânea. O que Deus tem para nós é eterno. O que Deus tem para nós é para a vida inteira. Que nós possamos entender isso. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Temos que entender que Deus, ele tem muito mais para nós. Todos os nossos sonhos vão ser concretizados se a gente permanecer firme e fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você tem desistido dos teus sonhos facilmente por circunstância, e a partir de hoje você não vai desistir mais. A partir de hoje Deus vai te sustentar até o fim. Quando chegar no fim você vai entender o porquê desse processo. Porque quando a gente passa pelo processo, às vezes é doloroso, às vezes é difícil demais. Mas não esqueça que o Senhor está com a gente no processo. O Senhor, ele não nos abandona no processo, tá, irmãos? O Senhor nunca nos abandonou nos processos. Ele sempre esteve com a gente. Na semana passada eu falei:
Se você não morreu ainda, é porque Deus está te ensinando a ser forte. Se você não desviou ainda, é porque Deus está querendo te fortalecer. Se você ainda não desistiu, porque o Senhor está querendo te colocar fortificado no lugar onde Ele vai preparar para você. E você vai ver que as marolas vão vir, as ondas vão vir, mas não vão te afogar, porque você vai estar preparado. E você vai estar preparada. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Deus está nos ensinando a ser forte. Então nós possamos permanecer e não desistir, porque é fácil. Hoje eu falo para as pessoas, eu tenho um trabalho toda quarta-feira na casa de recuperação, e eu falo para o pessoal o seguinte: tudo que eu faço hoje tem um propósito. Não faço mais nada aleatório, faço com propósito, porque Deus me colocou nesse lugar. Eu faço com propósito. Faço, irmãos, essas lives que eu faço, eu me preparo a semana toda. Eu tenho esboço. Eu preparei uma ministração. Lógico que a live não é igual a ministração que a gente está ministrando na igreja, mas a gente pode seguir um parâmetro. A Bíblia está aqui, E eu tenho feito isso. Eu não tenho convidado ainda pessoas, porque Deus pediu para eu fazer essas lives ultimamente sozinho. Dessa forma aqui, Porque o que eu recebo de ligação, o que eu recebo de mensagem de pessoas que depois assistiu essa live e glorificou o nome do Senhor, não tem preço. Não tem preço. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a vocês que permaneceram comigo até agora nessa live. Que Deus te abençoe ricamente. E eu quero profetizar na tua vida que você permanecendo até o fim, o Senhor vai realizar os teus sonhos e vai te dar força. Mesmo quando você estiver cansado, o Senhor vai renovar as tuas forças e vai te levar a lugares aonde você nunca imaginou. Vai usar a tua boca para profetizar sobre a vida das pessoas, porque você vai ser usado grandemente e nada, nenhum cargo, nenhuma função que você vai exercer a mais do que você exerce hoje vai mudar o teu caráter, vai mudar o teu pensamento, vai mudar o teu jeito de ser, porque quem vai estar contigo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, obrigado, viu? Compartilha essa live com as pessoas. Não deixe de compartilhar, vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo lá no YouTube, que daqui a pouco eu vou editar aqui e vou mandar para o YouTube também. Compartilha com as pessoas, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, através do teu ato, através do teu posicionamento, da tua disposição. Porque quando a gente fala de Deus, o Senhor, Ele faz absolutamente tudo que a gente nem imagina. A gente só precisa falar. Porque a palavra que a gente fala não é nossa, é de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz, Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira para você, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.